Nem falei para você que a gente ia falar disso, mas é o seguinte, nós temos novidades do caso da morte do empresário em Interlagos, aqui em São Paulo. A Carla está por dentro de tudo isso. Teve uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira e a diretora do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, Ivalda Aleixo, afirmou que tudo indica que o empresário Amarildo dos Santos Júnior, um homem de 36 anos, que foi encontrado morto no autódromo de Interlagos, não chegou até o veículo em que estava. Segundo ela, a investigação aguarda o resultado de um laudo pericial que deve determinar sobre a origem do sangue encontrado no carro do Adalberto, como ao lado da porta, atrás do banco do passageiro, no assoalho e no banco de trás do carro. Eu quero entender só de você, Carla, para te aproveitar nesse assunto também, o que muda nessa história com essa declaração do DHPP? Então, o que muda é o seguinte. Primeiro, a gente precisa vamos entender a cena do crime. E essa cena do crime, ela é muito peculiar. A gente encontrou um homem dentro daquele buraco, é um buraco de mais ou menos 40 centímetros de largura. Os pés dele não alcançavam o chão. Tá? Então, ele foi encontrado com os braços para cima e as pernas, o pé dele não alcançava o chão. A viseira do capacete dele estava embaixo dos pés dele. O capacete estava muito arranhado, sabe? É como se tivesse tido uma luta com aquele capacete. Como se... Para pensar numa bola de futebol. Eu vi as imagens assim, inacreditável. Ao mesmo tempo que no corpo dele, a polícia não encontrou nenhuma marca. Ou seja, não tinha marca de luta, não tinha... porque quando você olha o capacete todo estragado, né? Você não entende por que o capacete está desse jeito e o corpo não tem nada. Ele não tinha machucados. A única coisa que foi encontrado no corpo dele são escoriações que são relativas àquela queda no buraco, aqui no joelho dele. Então, ele ficou com o corpo preso naquele local. Não ia nem para baixo nem para cima. Mas e como é que o sangue chegou no carro? Então, este sangue, o que a perícia precisa ainda confirmar se é dele ou não. De quem é este sangue? Não está confirmado isso, não entendi. Não tem esta confirmação. O que acontece? Por que ele estava sem calça e sem sapato? Foi uma das noites mais frias de São Paulo. Essa falta desses objetos, né, da calça e do sapato dele, ele estava de cueca, uma jaqueta de couro que parece muito cara. Tem um outro dado muito interessante, porque primeiro se aventou, será que ele sofreu ali, sabe a coisa do sequestro relâmpago? Sim. Ele tinha, gente, R$1 milhão na conta bancária dele. Nenhum centavo foi retirado. Então, não foi subtraído nenhum dinheiro. Os pertences estavam ali, carteira, celular, tudo ali. O que sumiu? Sumiu a calça, o tênis e uma GoPro. A GoPro que eles se filmam ali quando eles estão fazendo os campeonatos. Isso desapareceu. Por que essa calça não estava ali? Isso é o... E quando você olha para o pé dele está limpo. Então, ele não correu, sabe assim? Não tinha muito brita. tempo andando, né? Porque você vai ficar com... E tinha muita terra lá, com né? esses vestígios exatamente no pé. O pé está limpo, não tem nada no pé, não tem marca de agressão. Por exemplo, se levado se eu e o Felipe aqui, a gente brigar, por exemplo... Eu sou Sim. mulher, eu vou arranhar ele, eu vou machucá-lo. Não existe essas marcas. Que estranho, hein, Ele meu? morreu de uma pressão aqui torácica, aqui no tórax. Então, que pode ter sido causada, inclusive, por ficar pressionado nesse... Ele estava pressionado no buraco. Ele não conseguiu... O pé dele não encostava no chão, para as pessoas entenderem. Mas não tem também marca dele ter tentado levantar, né? Ele estava com a mão assim para cima. Que coisa. Imagina você, é como se ele tivesse entalado. A situação dessa pessoa, ele estava exatamente entalado. Tinha ele não menos ia 50 centímetros, eu acho, né? 40. Ele não ia nem para cima e nem para baixo. Nossa. E aí o que acontece? O corpo é levado para o Instituto Médico Legal para que eles possam identificar a causa, né? Assim, não só a causa mortes, mas precisar quando este homem de fato morreu. Gente, cara. Eu vou trazer aqui uma informação que isso não está verificado, precisa ser verificado ainda e a gente precisa aguardar, tá? Lembra do caso da Isabela Nardoni? Lembro. O que acontece? Essa menina, quando ela é encontrada embaixo, né, que, enfim, ela é jogada ali do 6º andar, ela estava com vida.
ela não estava morta. Quando ela chega no hospital, né, inclusive os médicos atestam, ela chegou com vida e infelizmente ela morreu logo depois. Ou seja, quando ela foi jogada, ela estava com vida. A pergunta que a gente ainda precisa fazer, a gente não tem esta resposta, é: quando ele caiu no buraco, ele estava com vida? Quando ele foi jogado, eu não acredito que ele tenha caído acidentalmente. Quando ele foi jogado, ele estava com vida? E, se sim, quando ele, de fato, infelizmente veio a falecer? Tem um amigo dele que vai prestar depoimento e vai afirmar: olha, nós bebemos, acho que foram 8 copos de cerveja e mais. Parece que fumaram um cigarro de maconha. Uhum. E aí muito está se aventando, mas com informação de que não tem no sangue nenhum vestígio de traço de bebida alcoólica ou de nenhum tipo de entorpecente. De novo, gente, tudo isso é muito precipitado. Porque se este homem tiver sido jogado com vida no buraco, ele ainda tinha vida. Ou seja, você vai perdendo ao longo do tempo. Porque a gente não sabe o que aconteceu ali dentro do buraco, esses sinais vão indo embora. Você não está morto, você não morreu, entendeu? Porque quando você morre... Você morre ali, né? Vai morrendo aos poucos. Exatamente. Mas a gente precisa aguardar, porque, de novo, qualquer fala que a gente vai dar, é assim... Todas essas informações, nós da imprensa precisamos ser muito responsáveis, porque quem tem que passar esse tipo de informação é a polícia para a família. O que a gente vem assistindo é a imprensa noticiando as coisas mais absurdas, as famílias recebem de sopetão pela imprensa. O que a gente está fazendo aqui é conjecturando, porque se não tinha, não foi encontrado nenhum, traço de nenhum entorpecente ou de tinha bebida urina alcoólica. No buraco? Então, é uma outra pergunta. Foi recolhido bastante vestígio ali e levado, inclusive, para a perícia. Isso, gente, demora um pouquinho, tá? Para que a perícia solte o laudo final. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui para as pessoas, porque assim, acho que o nosso trabalho é educar também a nossa população. Não existe laudo preliminar. O que existe é um laudo final e depois, caso algo de novo seja encontrado, eles fazem o laudo complementar. Então, é que a gente tem que aguardar. O que acontece nesse ínterim? Todo mundo começa a tentar colher informação. O que está acontecendo? Aí algumas informações são passadas. O laudo oficial não saiu, tá? Do IML ainda não saiu. Estão aguardando para determinar, principalmente, o que a gente precisa saber. O horário da morte desse homem, ou o horário, mais ou menos, a janela em que ele morreu. Porque isso pode fazer a diferença no quê? Toda. Pode fazer a diferença nos achados, inclusive do sangue aí vai dele. bater com os outros horários, entendi. Com tudo. Entendi. Se ele, por exemplo, o que eu acho que pode ter acontecido aí é o que eu acho. Ele pode ter sofrido sim um mata-leão, tipo, você fica desacordado. No caso da Isabela Nadoni foi mais ou menos isso. A menina começa a engolir o vômito, e ela começa a se sufocar com o próprio vômito e a respiração vai ficando. O doutor Laércio, que era um médico legista, ele infelizmente faleceu, muito bom. Ele fala, neste momento foram ligados os estertores da morte. E ali você tem uma janela de 3 a 6 minutos para salvar aquela vida. Então, ela poderia ter sido salva, mas a respiração fica tão fraquinha e você, como não é um especialista, acha que a pessoa está morta. O correto seria ter ligado imediatamente para o SAMU e pedido ajuda, o socorro. O que pode ter acontecido ali é a mesma coisa. Ele ter recebido um mata-leão, morreu, vamos jogar o corpo ali. Porque uma outra coisa, uma informação, essa eu posso passar para vocês. A pessoa que cometeu o crime ou as pessoas que cometeram o crime conhecem o local. O local não é um local qualquer, porque sabiam da existência desse buraco. Ou seja, ele não foi colocado ali por acaso. Essa questão de estar sem calça e sem sapato e essa GoPro ter sumido, também isso tudo é para confundir uma cena de crime. Por que também esse pode homem... ser meio da evidência, né? Que a GoPro podia estar gravando. Exatamente. Cabe à polícia pedir, eu acho que eles fizeram isso. Não está demorando muito? A nuvem da GoPro. Não, demora demora mesmo. muito? Será que eles não estão segurando para segurar a audiência lá do Bate?
Aliás, do Batman. Ele só fala disso, todo programa ele só fala disso. Como você é mal, né, não é Felipe muito fã do Reis? Batman, não. Você é um monstro. Você morreu por dentro. Não, ó, eu fala disso, vou falar uma coisa pra vocês. Esta delegada, que é a diretora do DHPP, eu conheço ela muito. Gente, essa mulher, ela gruda que nem carniça. Nossa. Enquanto ela não descobrir de novo, foi o que eu falei aqui já E pra também vocês. pra não ser precipitado, né? E sabe o que acontece, gente? A gente está lidando com uma família. Sim, né? Uma pessoa, sabe, é um homem jovem que deveria estar vivo, acaba sendo encontrado morto, e tem muitas perguntas que precisam ser respondidas. Claro. Por que é que este homem foi morto, né? Em que situação, de que E forma alguém ele conhecia o local que colocaram o corpo dele, né? Não, isso com certeza. Porque, Isso né? ali Isso sabe, é fato. Isso é fato. Não é, por exemplo, digamos que Alguém você aleatório. estivesse passando ali brigado com ele, entendeu? não é. Você não conhece, não sabe nem aonde você, o que você faria com aquele corpo. Claro. Aquela pessoa, ou outras pessoas conheciam muito bem aquele local. O Carla, vamos fazer o seguinte, vamos trazer mais informações amanhã desse caso? Vamos, Promete? Você Prometo. traz aí novas informações pra gente tentar, porque Prometo. realmente é inacreditável o que aconteceu. É uma muito coisa assim. inacreditável. E não dá nem para colar coisa, sabe? De, vou pedir um sequestro. Pois Gente, não foi é. retirado um centavo dele. É estranho Pois é. demais. Nada. O celular, Surreal. a carteira. E ele tinha muito dinheiro no banco, viu?